bem-vindo a todos, muito obrigada pela presença, obrigada pelos que estão aqui, porque vai ter depois, né? E a gente inicia, né? Lamentando a morte do nosso querido Papa, né? E vamos pedir, né, que o próximo siga a mesma linha, né? E que a gente consiga, né? Que a gente permaneça lutando, né? Por tudo aquilo que ele deixou para a gente lutar. Isso mesmo. Então, para quem não conhece o capítulo é uma organização do movimento Laudato Si, né? Que é um movimento internacional, né? Formado por fiéis que se reúnem mensalmente com a finalidade de refletir, rezar e agir em prol da criação, né? Esse curso, Animadores Laudato Si, que esse ano está na primeira versão, no segundo semestre vai ter uma outro curso de formadores Laudato Si. Ele tem ele é gratuito, né? Tem um certificado internacional e quem quiser fazer, a gente vai pôr o link no site, aí é só clicar no link e se inscrever. Ele já teve a primeira conferência, que foi com o Luiz Marx, né? Ele é... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Pesquisador Luiz Marx, autor de livro, tudo. Da Unicamp. Da Unicamp, isso. E ele já fez a primeira, mas fica gravado. Então, você pode assistir presencialmente ou assistir depois a gravação, né? Então, todos os estudos que a gente faz, as orações e reflexões, é para nos motivar e nos inspirar, cada um no seu lugar, né, onde atua, tá certo? Então, a gente tem hoje aqui o Marco, que vai fazer a oração inicial para a gente. O Marco, ele é da Comissão Socioambiental, ele é daqui de São José dos Campos, né? Ele é graduado em Direitos Humanos pela PUC do Rio Grande do Sul e pertence à Ordem Franciscana Secular. Tá? Marco, é com você a palavra. Então, hoje eu estava até comentando com a Mari que eu tinha preparado uma outra oração, mas como a gente perdeu, eu acho que o grande líder popular, né, do nosso planeta, que é o Papa Francisco, né, o nosso Papa do fim do mundo, eu acho que a oração tem que ter essa referência, né? Porque a voz dele se incorpora à voz daquelas pessoas que têm os seus direitos negados aos pobres. E eu queria só lembrar aqui 3 pensamentos do Papa que ele colocou em 3 dos seus principais escritos, aliás, dos maiores escritos que a Igreja já produziu, que é a Laudato Si, a Fratelli Tutti, e aquela exortação Evangelho Gaudium, né? Todos esses escritos com o fito de mudar as estruturas, não só as estruturas do coração da gente, mas as estruturas que são difíceis de mudar, que são as instituições, né? Outro dia, conversando com o Marcelo Barros, eu citei um teólogo que disse que poucas vezes na história nós tivemos um Papa que era maior que a instituição. Talvez 1, 2 ou 3 vezes, né? E esse era o caso de Francisco. Era um ser humano, caminhou como todo mundo caminha, mudando. Ele não começou assim, mas
diante desse quadro que a gente tem hoje no mundo, era a grande voz, né, por uma economia que produz a vida, pelos direitos humanos, por aqueles que são massacrados, enfim, por todos aqueles a quem Jesus disse que o reino é deles. E eu começo pela Laudato Si, e tem uma coisa que ele diz logo de saída que a gente precisa se lembrar, que a economia, a nossa alienação pelo dinheiro, né? A encíclica vai tratando disso. Fez a gente nos esquecer que nós somos terra. Nós somos terra. Então, é uma teologia voltada para uma conversa de que o homem é o guardião, como se ele fosse superior, né? Ele é terra e participa da mesma condição como terra. Nosso corpo é terra, nós somos terra. Sem a terra a gente não vive. Esse ano faz 800 anos o Cântico das Criaturas de São Francisco. E ele diz lá uma coisa muito interessante, né? Que a gente hoje, interpretando com o nosso olhar, a gente pode ver que tem uma sabedoria muito grande. Ele diz, a Mãe Terra, mãe aí não no sentido talvez que a gente entende mãe, né? Naquele sentido patriarcal, que a mãe faz tudo, o pai não faz nada, não, mas mãe no sentido de que dela vem a vida, o principal da vida, né? E aí ele diz, porque todas as criaturas ele chama de irmã, a terra ele chama de irmã e mãe, e ele diz que nos sustenta e governa. E a gente esqueceu um pouco esse governo da terra, né? A gente não às vezes defende até a ecologia no sentido utilitário, e não no sentido de que nós somos terra, criaturas como qualquer outra criatura, né? Não é o fato de pensar que faz da gente criaturas melhores. A gente está vendo. Quem tem destruído o mundo, a começar pelo seu próprio semelhante, depois por todo o sistema vida, somos nós que pensamos. Isso é muito trágico. Então, da Fratelli Tutti, eu queria trazer uma coisa que o Papa fala, né? Ele já fala na Laudato Si, vai repetir na Fratelli Tutti, né? Uma coisa que Leonardo Boff repetiu e nós já sabemos, antes deles, os povos originários. Quando a gente ofende a terra, porque a gente é terra, a gente provoca a degradação da gente mesmo. E essa economia que a gente inventou, essa hegemônica, que é o capitalismo, aliás, o professor Luiz Marx fala isso também, ela não engendra vida, ela produz a morte. E a gente precisa se desvencilhar dessa forma, né, de uma economia de acúmulo, de uma economia de direitos de propriedades que não está disseminado para todos, né? Então ele diz assim, persistem hoje no mundo inúmeras formas de injustiça, alimentadas por visões econômicas, né, por um modelo econômico fundado no lucro, que não hesita em explorar, descartar e matar o ser humano. Enquanto uma parte da humanidade vive na opulência, outra parte vê a própria dignidade não reconhecida, desprezada, espizinhada e os seus direitos fundamentais ignorados e violados. Isso não é nenhuma novidade para nós, né? Mas olha só, o nosso país se diz o país mais cristão do mundo e aqui 1% dos mais ricos detém 89% de toda a riqueza produzida. Como que a gente é cristão desse jeito, não sei, né? A Maristela vai ajudar talvez a gente a entender que cristianismo, de tantos cristianismos que existem, a gente tem aqui no Brasil. E, finalmente, a alegria do Evangelho. E aí eu queria destacar uma coisa
Papa falou em igreja em saída, e o Papa tinha um olhar, né, misericordioso, como é o olhar de Jesus. E é difícil para a gente perdoar, e ele está dizendo que é difícil para os sacerdotes perdoarem. Né? O Papa Francisco diz assim, ó, aos sacerdotes lembro que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura, mas o lugar da misericórdia do Senhor que nos incentiva a praticar o bem o mais possível. Então, né, dando graças a Deus pela vida do Papa Francisco, pela transformação possível, né, que ele tentou implementar. Ele sabe que a gente precisa tentar o impossível, ou ele sabia disso, mas a instituição vai devagar, tudo vai devagar. Pela igreja, né, que começa na nossa mesa, a Eucaristia começa na mesa da família, na partilha do pão, nas nossas casas. Por isso tudo, e principalmente por aqueles que sofrem, por aqueles que têm os seus direitos negados, pela reflexão hoje da Maristela, que ela nos ajude a compreender um pouco dessas realidades, eu queria que a gente rezasse todos juntos a oração que Jesus de Nazaré nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Feliz Páscoa para todos, paz e bem, e temos a certeza que o Papa Francisco vive e está presente. Obrigada, Marco. É isso mesmo. Papa Francisco presente. Então, agora eu vou passar a palavra para a Maristela. A Maristela, ela é licenciada em Filosofia pelo Centro Universitário Assunção, Unify, bacharel em Teologia pelo ITESP e mestrada pela PUC em Goiás. Pela PUC de Goiás. A palavra é sua. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né, a confiança aí da gente estar aí conversando, trocando um pouquinho, né, essas reflexões, né, eu diria que a gente vai aqui compartilhar nossas possibilidades, né, de pensar essa casa comum a partir da memória, né, do nosso texto bíblico em diálogo com essas comunidades que nos precederam, né, mas queria novamente agradecer o convite feito pela Lúcia, né, depois também pelo Marco, que são os que eu mais conheço aqui do grupo, né, e espero de fato poder contribuir, né, mas para mim já é uma grande alegria estar aqui com vocês, né. E a proposta, né, da gente estar conversando hoje seria um diálogo a partir da parábola dos talentos e a casa comum. Né? Então, como dialogar a partir das parábolas esse espaço que é nosso e, como disse o Marco na oração, como repensar, né, a nossa estada na Terra, né, a partir da nossa convivência com todos os seres que aqui estão, né? Sejam todos os seres vivos e não vivos, né? E entre os seres humanos também. E aí, a proposta a partir da parábola. A primeira coisa, talvez, que a gente tenha que pensar é que as parábolas, elas são um estilo literário, né, de ensinamento popular. Então, quando a gente conversa com as parábolas no nosso texto bíblico, nós estamos conversando com um estilo literário próprio, né, do Oriente Antigo, e podemos dizer da tradição judaica e de tradições dos povos do entorno, então não é algo específico de Jesus, e o que talvez seja algo diferente para nós é que o estilo
literário da parábola não existe no português. Nós não temos esse estilo literário no Brasil. Por quê? Porque a gente tem alegoria, nós temos conto, fábula. A parábola não é conto, não é fábula e não é alegoria. Ela vai ser alegorizada, mas o estilo literário da parábola, ela vem da tradição sapiencial. A parábola, alguns vão definir a parábola como um provérbio ampliado. E aí, qual é a grande questão que a gente tem? Quando a gente está conversando com uma parábola, se ela vem da tradição sapiencial, significa que a gente tem que pensar que a tradição sapiencial ela tem por trás o ensinamento. Então, a grande característica, o que é a sapiência? A sapiência da tradição sapiencial ou do movimento sapiencial não está ligado em si com aquisição de conhecimento. Uma pessoa pode ter muito conhecimento, mas não é uma pessoa sábia. Uma pessoa que pode não ter conhecimento pode ser muito bem sábia. Então, veja, a gente está trabalhando com uma outra concepção. E eu creio que aí a gente já tem uma possibilidade da gente pensar na questão da nossa terra comum. Por quê? Porque a sabedoria de se sentir participante da terra, ela geralmente vem de povos originários, de povos considerados para a grande, digamos assim, o que seria o normativos, povos considerados sem conhecimento. Né? Então, eu acho que aí a gente já tem uma questão para estar pensando como, de fato, a gente lida com essa possibilidade, né, de viver na casa comum se a gente desconhece quem, de fato, convive com a casa comum. Que não precisa fazer curso para aprender a reciclar. Por quê? Porque já recicla. E não recicla porque está acabando a terra. Recicla por quê? Porque existe um respeito para com a água. Recicla porque existe um respeito para com a natureza. Recicla porque existe um respeito para consigo mesmo em relação com os outros seres. Então, aí a gente está lidando com essa questão, né, da sapiência. Né? Então, aí a gente já tem um dos pontos para a gente conversar com a parábola. Outra questão que a gente tem. Se a parábola é um estilo literário comum e popular, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que todo mundo entendia. Aí vocês vão dizer, mas no texto bíblico está escrito, Jesus falava em parábolas para que não entendesse. Aí a gente tem que perguntar como que o estilo literário compreende essa frase, não como nós compreendemos, certo? Porque a parábola está de acordo com o que era do momento, certo? Terceiro ponto, a parábola, ela era dialógica. Ela é dialógica, né? O que isso significa? Que quando Jesus contava uma parábola, ele dialogava com o público. Quando a gente lê uma parábola no texto, a gente não dialoga mais porque ela virou narrativa. Então, veja, a gente já tem aí um encurtamento, porque a gente tem a fala de Jesus, mas a gente não tem o diálogo na construção dessa fala. Então, essa é uma primeira coisa, né, que a gente também tem que levar em consideração. Quais são, né, quatro grandes características da parábola? Primeiro, a parábola não é conto e não é uma fábula. A primeira ou a segunda parte da parábola sempre vai ser a partir da realidade. Sempre é a partir da realidade. Então, quem está ali se localiza, se sente participante porque está falando de algo que eles conhecem. Então, a parábola sempre parte da realidade. Então, não é assim, uma vez Jesus contou. Não, isso é fábula. Mas Jesus um dia andando começou a contar uma história. Isso é história. Parábola não é nem fábula, nem história. Parábola parte da realidade, certo? Então, Jesus está contando uma parábola sobre os talentos. Talento aqui é grana. Jesus está falando de dinheiro. Né? Então, está falando do dinheiro que é emprestado, quer dizer, que o patrão
vai fornecer aos seus escravos para que os escravos correspondam ao que o patrão deseja. Então, nós estamos falando do dinheiro ali que está sendo trocado. Então, ele está contando uma coisa que quem está ouvindo está dizendo, poxa, ó, meu primo fez isso, meu amigo fez isso. Não é uma coisa assim, ai, mas onde que acontece isso? Certo? Então, primeira coisa, a gente parte da realidade. Segundo ponto importante, a parábola, ela parte de uma realidade conhecida e convida o público a pensar numa realidade proposta. Certo? Então, você parte de uma realidade e convida o público a avaliar essa realidade que ele vive e, a partir daí, pensar numa outra possibilidade. Certo? Como a gente está falando das parábolas de Jesus, qual é a outra possibilidade? O reino de Deus. Então, a parábola, ela aponta para o reino. E outra questão que é importante, a parábola, ela manifesta qual é ou quais são as características de Deus. E qual é a perspectiva escatológica. Então, conversar com a parábola, a gente tem que conversar. Primeiro, ela parte da realidade, ela faz uma crítica à realidade presente e propõe outra realidade possível. Qual é a realidade possível? O reino. Ela também manifesta e expressa quem é Deus, numa possibilidade de dizer, olha, é a partir dessa perspectiva, dessa experiência de Deus que eu estou falando com vocês. Jesus comunicando. E o terceiro ponto, ela apresenta também a questão da parousia. Né, o que é essa expectativa além, né, dessa realidade. Conversando sobre isso, vamos conversar com a nossa parábola. Eu vou fazer a leitura dela, porque às vezes a gente fica com o texto na cabeça e come as partes, que daí ajuda a gente a entender, tá certo? Então, é Mateus, capítulo 25, versículo de 14 até o versículo 30. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu imediatamente. O que recebera 5 talentos, saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas aquele que recebera 1 só, tomou-o e foi abrir uma cova no chão, e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5, dizendo, Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem, alegra-te com o teu Senhor. Chegando também ao de 2 talentos, disse, Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem, alegra-te com teu Senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor, servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeio e que ajunto onde não plantei? Pois então, devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juro o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o ao que tem 10. Porque todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes.
Então, olha, nós estamos conversando aqui com uma parábola que ela está no capítulo 25 de Mateus. Capítulo 24 e 25 de Mateus fazem parte do 5º livro da estrutura do Evangelho de Mateus. Capítulo 24 e 25 é o discurso escatológico. Ou seja, a grande pergunta que a comunidade faz: quando será o último dia e como será o julgamento? Então, o capítulo 24 e 25, a comunidade vai tentar explicar isso. E é interessante porque Mateus vai trabalhar no capítulo 24 com 2 parábolas. A parábola da figueira, do final dos tempos, e a parábola do mordomo. E no capítulo 25, ele trabalha com mais 2 parábolas, a das virgens e a dos talentos. E depois ele fecha com a questão do julgamento, ovelhas de um lado, cabritos do outro. O que é interessante a gente notar, tanto a parábola das virgens, que tem um final, a parábola dos talentos não tem um final. Ele só diz, servo mau e fiel, né, haverá choro e ranger dos dentes. E aí ele faz o julgamento, mas não tem um fim. E aí a gente vem para o julgamento, onde o Filho do Homem vem e vai separar ovelhas e cabritos. E aí existe uma discussão se esse é uma parábola ou não. Porém, olha que interessante, o que Jesus está conversando aqui é o que é o reino. Capítulo 25, versículo 1, ele diz, então o reino dos céus será semelhante. E aqui a gente tem uma outra questão. Se a parábola parte da realidade e ela propõe uma crítica a essa realidade para propor uma outra realidade possível, que é o reino, a parábola não está pedindo para a gente fazer equiparação. Então, quando Jesus diz, então o reino dos céus será semelhante, ele está propondo que a gente faça uma comparação. Veja, o termo no grego é homoios, ou hutus, que significa comparação e não equiparação. Então, a gente também tem um problema quando a gente vai fazer a interpretação. Porque quando Jesus diz, então o reino do céu será semelhante, a gente equipara. E a gente diz, as virgens são tantas, as prudentes são essas, as imprudentes são aquela. Não. O que a parábola está pedindo é que a gente compare. Então, veja, no reino dos céus, a comparação, o reino dos céus será semelhante, é semelhante a um homem que vai viajar para o estrangeiro. Então, veja, se é um homem que vai viajar para o estrangeiro e que vai distribuir dinheiro para os seus escravos, é um homem que não é pobre, certo? Porque ele redistribuiu dinheiro para que seus escravos, no tempo que ele está fora, quando ele voltar, aí a gente já fica sabendo o que ele quer com aquilo. E ele está indo para fora. Então, a gente pode estar conversando com alguém que mora no território da Palestina, de Israel, mas não é de Israel. Certo? Ele está ocupando a terra que não lhe pertence. Ou pode ser alguém que seja ali da terra, certo? O que ele dá? Ele dá dinheiro para os seus escravos, mas não diz quando vai voltar. E vai dar esse dinheiro para que seus escravos façam o quê? Administrem o dinheiro, certo? Vamos pensar, você recebe 5 talentos, não sabe quando o seu patrão vai voltar, e você sabe que conforme o que você fizer com aquele dinheiro, você vai ser aceito pelo seu patrão ou você vai ser demitido por ele, certo? Veja, como a gente está conversando com o escravo, veja o que ele vai fazer com o último escravo. Vai dizer, tirai-lhe o que tem, dai ao que tem 10, né? E ele vai dizer ainda, quanto ao servo inútil, lançai-o nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, significa que esses escravos estão na mão desse patrão. O patrão tem direito, tem autoridade, tem poder sobre a vida deles, certo? Então, vejam a situação que a gente está ali.
certo? Logo, o patrão dá dinheiro. Significa que ele está esperando que eles rendam com o dinheiro. Um tempo curto, sem você saber quando volta, qual é a melhor forma ou a única forma de você fazer um dinheiro render em um curto espaço de tempo? Juros. É só com juros. Se você vai investir, eu vou investir num campo. Até plantar, até produzir, foi-se. Se eu for emprestar para que me devolva quando por parcelado, não dá certo. Então, qual é a única forma de fazer um dinheiro render rápido? É a agiotagem. E é juros. Em um tempo muito curto. Logo, quando a gente tem a volta do patrão, ele vai perguntar, escuta, vocês entenderam a minha lógica? Vocês perceberam como que é estar nesse sistema? E aí ele vai chamar os escravos e vai pedir, né, o que você fez com o dinheiro que eu te dei. O primeiro que recebeu 5 diz, olha, eu emprestei o dinheiro e está aqui, trouxe o dobro. O segundo, que ganhou 2, olha, eu também trouxe o dobro. Quando chega o primeiro diz, olha o que ele vai dizer para ele. Chegando também, disse-lhe, por fim chegou o que recebeu um talento. Senhor, eu sabias que és um homem severo e que colhes onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. Logo, o que o escravo está dizendo? A metade ou até mais do que você tem não é teu. Você pegou de outros. Veja, você colhe onde você não planta e você recolhe onde você não semeia. Deu para entender? O que ele está dizendo? O que tu tem, a metade que tu tem, não é teu. E está contigo de uma forma o quê? Injusta. Injusta. Veja. E aí ele diz, assim amedrontado, foi enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. O que é teu. O que o escravo não fez? Não deu para o patrão o que não era dele. O último escravo se recusa a seguir a lógica do patrão. O último escravo dá ao patrão o que é dele, mas não vai dar ao patrão o que é o recurso do outro, a exploração. Deu para entender a dinâmica da parábola? O último escravo, ele não roubou do patrão, ele não fez mal ao patrão. Muito pelo contrário, ele se recusa a entrar nessa lógica. E aí, olha o que diz o patrão. A isso respondeu o patrão. Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e ajunto onde não espalho? Pois então deverias ter depositado o teu dinheiro com os banqueiros, e eu voltaria e receberia o juro que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai ao que tem 10. Veja, o que é que a parábola está dizendo aqui para nós? Se o critério a pergunta da comunidade é, quando vai ser o julgamento? Como será o julgamento? Quem vai estar do lado de Deus e vai participar ali com Jesus e quem é que não vai estar? Quando a parábola diz, o reino dos céus é como um homem. A pergunta que a parábola está dizendo é, no reino de Deus, a economia de Deus funciona assim? No reino de Deus, a riqueza, ela é resultado do quê? A pergunta é essa, vai ter esse tipo de riqueza? Então, a pergunta que a parábola faz para a comunidade é, quem consegue romper com a lógica do acúmulo e da riqueza a partir do quê? A partir do dinheiro que não é um dinheiro justo. Quando a gente vai lá para o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no versículo 24, olha o que ele vai dizer para nós. 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Com efeito,
Ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E aqui o dinheiro é manom. O que é mamon? O que é mamon? É o dinheiro que vem pela injustiça. Então, o que a parábola dos talentos vem dizer para nós? Que numa economia sustentável, alternativa, justa, a gente tem que repensar por onde passam as nossas relações para adquirir o que é necessário e suficiente para a sobrevivência. E veja que aqui, em nenhum momento, a parábola está falando da sobrevivência, o mínimo necessário. Mas ela está falando de estruturas de economia que acabam gerando um processo de exploração dos explorados, explorando os próprios explorados. Veja que a lógica do patrão, o que o patrão deseja? Que aqueles escravos também funcionem na lógica dele. Então, veja, é um escravo de uma classe um pouquinho maior explorando um escravo de uma classe menor. O dinheiro que esse escravo tem também é resultado desse processo de injustiça frente aos seus próprios irmãos. O patrão louva e agradece aqueles que entraram na lógica. Quem não entrou na lógica vai ser punido. Logo, qual é o único escravo que entende a dinâmica do reino? O que enterra o talento, que se recusa a entrar na lógica do sistema. Veja, a parábola nos convoca a pensar qual é o tipo de economia que eu estou sustentando. Qual é o tipo de economia que eu acredito que é do projeto do reino? Qual é o tipo de economia? A partir dessa economia que eu vivo, qual é a proposta? Como que seria subverter essa economia para uma economia do reino? E o que a parábola vem dizer para nós? Que isso não é para a gente jogar para Deus. Quem subverte somos nós aqui. Veja, o escravo subverteu ali e ele correu os riscos e assumiu as consequências. Então não é Deus que vai construir a economia possível. Quem vai dizer para Deus que acredita na economia possível somos nós. E ela começa pela nossa capacidade de alterar as estruturas. E aí pode ser no miudinho, pode ser no grande também, certo? Então, o que a comunidade, o que Jesus convoca, né, o público que está ali a se perguntar: vocês acreditam que Deus valida este tipo de economia? Vocês acreditam que Deus vai nos tratar nessa mesma perspectiva? E aqui, eu acho que a gente tem uma outra questão que a gente precisa conversar sobre essa parábola. Geralmente, quando a gente vai fazer a interpretação dessa parábola, ou pelo menos muitas vezes eu ouvi a interpretação, a gente fala que talento é dom, é carisma. Então, aqui, os talentos... Veja, a gente já está usando uma alegoria, certo? Quando você diz que talento não é grana, veja, o talento da parábola é grana. O talento da parábola não é dom, certo? Não é aptidão, não é carisma, certo? Quando você vai alegorizar a parábola para dom, para carisma, você não está fugindo da parábola. Pode, a gente pode fazer isso, certo? Qual é o problema? É que muitas vezes na reflexão vem assim: Deus nos deu vários dons e carismas. E a gente precisa pôr os dons e carismas a serviço, porque Deus, no final, vai nos cobrar. Veja, a lógica é financeira, igualzinho. Dom e carisma é gratuidade de Deus. Se Deus nos deu, como lidamos com ele também tem que ser de forma gratuita. Se Deus nos deu dons e carismas e no final vai cobrar, ele é igualzinho o homem daqui.
Deu para entender a dinâmica? E aí a gente dizer, veja, a imagem de Deus que a gente passa é a mesma da mercadoria capitalista. É a mesma dinâmica. Tudo que Deus dá, Deus cobra. Então, é claro, Deus é igualzinho esse homem rico. Ele vai distribuir para nós e vai dizer, eu quero que vocês rendam. Veja, dom não é para render. Dom é para quê? É para que a gente possa se sentir pleno na nossa capacidade de contribuição, primeiro conosco mesmo. Veja, você ser capaz de interagir com todo esse cosmos criado a partir do que você sabe fazer e tem o dom de fazer. Veja, tudo aquilo que a gente faz a partir daquilo que é o nosso dom, a gente é criativo, nós recriamos, nós aumentamos, achamos alternativas. Então, veja, é isso o dom. Ele é gratuito. Deus não vai no final e dizer assim, eu te dei o dom de cantar. Quantas vezes você cantou na missa? Quantas vezes você ajudou outro a cantar? Se Deus fizer isso, gente, ele está igualzinho a esse homem daqui. Então, veja, o problema não é dizer que talento é dom, usar uma alegoria. Não. O problema é que a gente coloca Deus na mesma estrutura do sistema. Então, veja, se Deus é aquele que no final vai nos pedir conta de lucro, porque se eu te dei o dom de cantar, você tem que cantar publicamente. Você tem que ajudar publicamente. Veja, é lucro. Eu te dei o dom de cantar, que você podia cantar no banheiro, e agora está cantando numa igreja, numa praça, está ensinando, está num coral. Veja que você está rendendo, certo? Se Deus te cobra, significa que toda a lógica da economia também é justa. Porque da forma como é que a gente funciona com Deus, a gente também funciona legitimando a estrutura. O que isso significa? Que a forma como a gente compreende o texto bíblico e a forma como a gente compreende Deus possibilita que a gente legitime sistemas políticos, econômicos, sociais, religiosos de discriminação e de violência. Por quê? Porque se Deus faz, é sinal que o que os outros fazem também é legítimo. Deu para entender? Essa é a grande questão. Então, talvez o nosso grande desafio na leitura das parábolas é a gente trabalhar com a comparação e não com a equiparação. Porque ao trabalhar com a equiparação, a gente não se dá conta das lógicas de exclusões, de marginalizações, de domínio e de exploração. Por quê? Porque a nossa leitura do texto coloca Deus no lugar do patrão, coloca Deus no lugar do rei, coloca Deus no lugar do dono da terra. Então, a estrutura cotidiana, ela vem legitimada. Não sei se deu para entender um pouquinho a perspectiva. O certo seria a gente estar dialogando aqui com a parábola, mas creio que essa parábola ela nos convida, primeiro a repensarmos um pouquinho qual é a nossa imagem de Deus garantidora dos projetos e do reino que a gente acredita. Segundo, como que é o nosso olhar frente à própria memória que a gente tem das comunidades que nos precederam. Neste caso, a questão do texto. E o terceiro, qual é a nossa capacidade de sapiência no meio dessa construção, Porque mexer com uma casa comum supõe que a gente trabalhe as estruturas que são legitimadoras, de violências, de discriminações da questão de gênero, da questão de raça e etnia, da questão de sexo, da questão de geração e da questão de classe. A gente precisa dialogar com isso, e isso vai incidir na forma como a gente acessa os recursos e como lidamos com eles. Então, aqui um pouquinho que eu teria para a gente estar aí conversando, acho que fico aberta aí para a gente estar trazendo mais questões.
Nossa, muito obrigada, Maristela. A forma de leitura da Bíblia muda muito a vida da gente, né? O modo de olhar o mundo e interpretar as coisas, né? Sim. Então, gente, desculpa. Quem quiser fazer pergunta, só ergue a mãozinha aí. Pode falar, Francisco. Agradecer, viu, o jeito que você foi entrando devagarinho. Deu nó na cabeça aqui, viu? Depois você deixa o seu contato, depois a gente fala no particular. Muito bom, muito bem, foi bem didática tudo, né? Mas eu queria fazer uma pergunta só, talvez seja até um pouco fora, não sei. A narrativa de Adão e Eva, ela não seria uma parábola? Porque eu aprendi que era uma parábola, não é parábola. Não, a narrativa de Adão e Eva é um mito, é outro estilo literário. Gênesis de 1 a 11 são mitos. Então, é um outro estilo literário que aí a gente tem que trabalhar com a categoria do mito. A parábola é um outro estilo literário. São estilos literários diferentes, né? Eu gostei muito do que você falou, que não se pode fazer equiparação, em si uma comparação. É uma comparação. A equiparação é assim, quando a gente faz equiparação, a gente diz assim, o homem rico é Deus. O que ganhou o primeiro talento é tal grupo. O que ganhou o segundo é tal grupo. Nós somos, e aí você vai dizer quem é quem. Então, a equiparação, ela perde a dinâmica da parábola. A equiparação não é parábola. Porque a parábola, ela justamente vai fazer uma crítica à realidade. A equiparação, ela gruda. E aí é que a gente tem um equívoco no resultado final. Você editou algum livro? Não editei. Mas eu aconselho para as parábolas esse livro aqui, que não é meu. Que é As Parábolas de Jesus, da Louise Strauss. Porém, você só vai encontrar ele em sebo, porque ela já faleceu e não é mais reeditado, né? Mas ele é excelente, e é ele que trabalha um pouco essa perspectiva, né? Da gente primeiro ter um olhar da parábola a partir do que era o estilo literário da época de Jesus. Maristela, eu estou com 66 anos, e é desde os meus 15, 16 anos que eu estou desde o tempo do TLC. Eu nunca ouvi essa parábola, no caso dos talentos, dessa maneira como você está posicionando. Olha, Francisco, alegre-se. Eu tenho alunos de 90 que ouviram pela primeira vez. Não, mas nem na missa, nem na igreja, nenhum padre. Não chegou. Na missa é diferente o posicionamento lá que tem que fazer. A homilia? A homilia, esqueci, ela tem aquela outra maneira esqueci a palavra agora. Não é assim, escatológica, não é... Não, é que a homilia, ela tem como objetivo, a partir do texto, ela tem que dialogar com a realidade da comunidade. É possível fazer uma leitura nessa perspectiva numa homilia? Sim, mas daí você precisa preparar. Entendeu? Tem que preparar, você tem que ler, você tem que ter elementos para poder dialogar e ajudar a comunidade a fazer esse trabalho. E eu te garanto que a comunidade entende muito mais rápido do que a gente imagina. O Silvano, aquele italiano, Silvano, um teólogo da Itália, Silvano, esqueci o sobrenome. Você já ouviu falar? Não. Ele mais ou menos é assim também, que fala igual você também, mas na CNBB tem livros dele. Ele comenta os evangelistas, né? Mateus, tudo, tem 4. Então, eu ia comprar o livro dele, já não vou mais, não. Eu vou... Você não quer fazer uma apostila? Olha, tem um curso de parábola. Você quer o curso?
pela internet? Pela internet. Então, e eu acho que o curso de parábolas já está pronto, viu? Já está então, prontinho. Põe aí que a gente, eu te passo o Pix, depois a gente faz. Mas foi muito bom. A gente colocou o pé no chão, né? Tô com o pé no chão, mas diante de uma nova maneira de enxergar. Eu agradeço tudo, viu? Foi muito bom, foi muito bem. Eu que agradeço. Agora, a ordem de quem entrou aqui, ó, você viu? Agora, bem feito. Agora você vai ter um monte de perguntas. Agora, pela ordem, é a irmã Inês. Pode falar, irmã. Oi, Maristela, boa noite, paz e bem a você e a todos, né? Muito obrigada por essa reflexão, né? Assim como eu já é a segunda vez que eu escuto uma reflexão dessa parábola nesse estilo. A primeira vez foi com o Marco, lá na nossa casa, e eu falei para ele que eu não gostava dessa parábola, eu achava que Deus era injusto. Perfeito, estava correta. De tirar quem recebeu 1 e dar para quem rendeu 10, né? 5 mais 5, 10. Mas eu queria, assim, partilhar com você, você falou no início que a lógica, né, quem tem muito conhecimento, pode ser que não seja sábio, né, eu não vou saber repetir como você falou. Uhum. Eu lembrei muito do meu pai era analfabeto, e ele tinha, assim, esse desejo de partilhar, e quando ele ganhava um presente e ele não estava precisando do presente, ele passava para frente, né? Meu irmão foi até a visitar a filha no Japão e trouxe uma bota para ele do Japão. E ele deu, acho que, eu não sei se foi isso que ele deu, sei que ele passou alguém lá pedindo alguma coisa e ele deu. E aí, essa lógica, né, você precisa usar o presente para agradar quem deu, para valorizar quem deu, mas eu também não sou, meu pai me ensinou que não é assim, né, e ele trazia, e ele era analfabeto, então ele tinha essa sabedoria. Há pouco tempo, a minha irmã mais velha ficou com o trabalho, o serviço de fazer o inventário, né? E você sabe, família tem algumas questões, né? E um sobrinho, né, neto dele, que usufruiu de todo o espaço que ele conseguiu, juntamente com a minha mãe, dar, né, para os filhos e também para esse neto. Esse neto veio, assim, um pouco nervoso, falar com a minha irmã mais velha, porque que não vendia aquele espaço, porque estava perdendo dinheiro, não está tendo lucro, e a minha irmã mais velha fez o mesmo discurso que ele. O pai, o seu avô, não comprou aqui para ter lucro, ele comprou para ter um espaço para a família, né, usufruir desse espaço, para criar os filhos, para criar os netos e para criar os bisnetos, porque esse sobrinho já tinha um filho que também viveu nesse espaço um tempo da vida dele, né? Então, eu lembrei dele, né, sem meu pai ter o conhecimento letrário, né, porque ele nunca foi à escola, mas esse sentimento ele tinha. E quando ele assistia à missa na TV, na hora da comunhão, ele ia lá, ou na vasilha de pão, ou na vasilha de farinha de milho, pegava um pedacinho e dividia para cada um e dizia, corpo de Cristo, né?
Então, é com emoção, né? Eu estou emocionada por conta do Papa, mas, assim, lembrei muito do meu pai, esse talento dele. Obrigada. Nossa, eu que agradeço, irmã Inês, pela tua partilha, e eu creio que a grande questão essa ancestralidade, ela é mantida pelo legado que continua, né? Veja a consciência da sua irmã, né? A lógica já é outra, e manter isso, né? E eu creio que uma coisa, a sabedoria, de fato, ela não está ligada ao conhecimento. O conhecimento agrega, né? Mas pode desagregar também, né? E eu acho que uma outra grande questão, se a gente quer aprender a lidar com a casa comum, talvez a gente tenha que se aproximar desses povos, desses grupos, dessas pessoas, muito mais do que na academia. Porque a gente está estudando muito, né? Como fazer isso? Eles já fazem. Então, como de fato partir deles para a gente discutir com a academia? O que a gente está fazendo é partindo da academia para ir lá discutir com eles. E veja, eles já fizeram isso uma vida inteira. E aí a gente vai para a academia, faz curso de como preparar, como fazer. E na hora que a gente senta com eles, a gente ganha um banho. Só que daí a gente está com tanto conteúdo, com tanto conhecimento, que a gente trava no diálogo, né? Mas muito obrigada pela sua partilha e ajuda a gente a dizer, olha, o legado é a gente que tem que honrar a nossa ancestralidade, né? Isso é manter a pessoa viva. Isso é ressurreição, né? Muito obrigado. Roseli, é sua vez. Ui! Quanto tempo! Tudo! Muito feliz por essa oportunidade, né? E hoje é um dia que tem um monte de sentimentos misturados, né? Tristeza, com esperança, com gratidão, né? Mas é bom porque eu até, fazendo a divulgação desse encontro, eu coloquei lá para que a gente continuasse o legado de Francisco com esse encontro, né? Seria uma maneira da gente honrar nosso Senhor Jesus Cristo, como Francisco sempre fez, com essa conversa, com essa partilha, né? Então, bora lá. Você partilhando essa parábola, assim, dos talentos, né? E realmente, assim, como o Francisco colocou, né? A gente não ouve isso na homilia, né? A gente não ouve isso muito na igreja, e como você colocou, também não seria errado a gente falar dos talentos como dom e carisma, mas aí a gente coloca um Deus injusto, como a irmã aí também colocou, né? Mas eu fico pensando em muitos outros textos que parece que a gente está meio na contramão dessa imagem de Deus, que a gente continua fazendo passar adiante essa imagem de Deus em tantas outras parábolas que parece que não combina, né? Então, essa reflexão hoje me faz pensar muito isso. Em vários outros textos que a gente tenta fazer essa equiparação, e aí a gente fica sempre, e sai às vezes aquele questionamento, né, meio até desgostoso, mas não é esse Deus que eu queria, né, não é esse Deus que eu imagino, né, porque é muito injusto, né, validar estruturas injustas, né, e a gente está vendo muito isso hoje na igreja, né? Eu costumo sempre dizer uma coisa que o pessoal não gosta muito, né? E você conhece aqui a nossa realidade, já esteve aqui por 10 anos, né? E a gente está tentando aí até retomar, porque é urgente, né? A gente voltar a essas formações. Mas a gente é uma paróquia de periferia, né? Então, quando a gente vai falar de estruturas injustas, de um sistema injusto, e às vezes parece que a gente está na contramão até da igreja, né? Quando a gente quer tocar nesses assuntos, quer fazer uma reflexão desse Deus que parece que não combina, né? Então, e a gente é né? A gente vive numa comunidade de periferia, de pessoas assim que tem uma luta, né? Para sobreviver, né, mais do que viver, mas aí que está essa sabedoria até que a irmã aí colocou, né, essa sabedoria que tem das pessoas,
que sobrevivem, que fazem uma outra lógica, que criam maneiras de compartilhar, né, os bens, fazer circular, né, uma renda, né, cria uma outra coisa, né, sem cair na questão da agiotagem, ou sem cair nesse sistema injusto. Porque, às vezes, até diante das questões religiosas, parece até injusto a cobrança de dízimo, né, que hoje, às vezes, a questão que se faz na igreja. E esses dias eu vi uma nota sobre o Papa Francisco, lançou até no domingo de Páscoa, uma questão sobre a cobrança de intenções para a missa. Parece que era uma coisa que estava meio irregular, os sacerdotes, né, recebiam valores, assim, espórtula de intenção. Aí, eu lendo aquela matéria, né, a gente sabe que tem as coisas que são permitidas, mas sempre acaba uma coisa saindo, né, escapando daquilo que seria o propósito do reino de Deus. Então, aí, essa contramão, né, que eu tenho percebido que tem crescido, não só com essa parábola, né, mas tantos outros textos, parece que a gente está meio na contramão. Só que a gente tem essa sabedoria, né, essa sapiência que o Espírito Santo nos dá, e faz a gente questionar, porque Deus se revela na vida, né? Então você começa a questionar, mas parece que não está certo. Então é isso. Muito obrigada, Roselita. Saudades, viu? Eu acho que uma coisa que é interessante a gente pensar é que, sim, como a gente tem a estrutura, né, social e política, que ela vem numa dinâmica, a igreja corre o risco de fato, reproduzir. Né? Eu creio que é preciso repensar a questão econômica, né, dentro das igrejas, sim. Eu acho que a comunidade pode estar buscando meios e alternativas. Acabar com o dízimo? Pode ser. Como também pode ser redirecionar o dízimo, torná-lo ele efetivo na forma pelo qual é o objetivo dele, né? Ou repensar o objetivo. Eu acho que sim, o questionamento interno, né, ele precisa ser feito. E eu creio, né, comunidades de periferia, alternativas de economia, elas já estão no cotidiano das pessoas, né? Conseguir sobreviver com os salários que essas pessoas sobrevivem é uma economia alternativa. Então, como você vai inserir essa dinâmica de economia alternativa também na sobrevivência das igrejas? Né? Como que as igrejas vão sobreviver na estrutura, e aí eu creio que a gente teria que repensar a estrutura de paróquia também, né? De diocese. Por quê? Porque a gente teria que pensar uma economia condizente com os públicos que a gente tem, né? E uma economia alternativa. Mas acho que é uma reflexão válida, né? Sempre, né? A gente tem que estar aí repensando, né? Muito bem, obrigada, Roseli. Agora é a palavra da Maria Tereza. Olá, Maristela, boa noite a todos. Realmente hoje é uma noite extremamente, o dia, né, muito triste, mas Deus é surpreendente, né? Ele acaba nos premiando com essa palestra que já estava escolhida, né, Maristela? O tema já era escolhido, o tema era dos talentos. E Deus faz essa ponte maravilhosa, em que você fala sobre o talento, e que Papa Francisco usou maravilhosamente bem o seu talento durante esses 13 anos em que ele foi Papa, e que ele foi uma pessoa humana, maravilhosa, e que ele realmente fez o que a igreja precisava ser feita. Mas, Sara, minha pergunta para você é sobre a palestra que você, como sempre, encantadora para falar, né? Enriquece tanto para a gente entender a Bíblia. Você diz que era um sentido literário muito comum, que era comum usar na época de Jesus, né? A comunidade usava muito esse tipo de comunicação entre eles. Então, para eles, era uma linguagem acessível e fácil de entendimento. A minha pergunta é, em alguns evangelhos, alguns autores, eles colocam algumas vezes assim: depois Jesus se retirava e lhes explicava as parábolas.
essa necessidade dele explicar, porque agora você explicou a parábola dos talentos, eu realmente não tinha esse conhecimento, adorei a sua explicação, como a irmã Inês falou, também tinha uma bronquinha dessa parábola, né? Mas com a sua explicação, realmente eu fiquei muito, assim, assustada de ver como a gente faz uma leitura errônea, porque não tem esse sentido de como é a parábola. Mas, já que era um sentido tão comum na época, eles tinham o entendimento que você nos passou agora, e por que Jesus tinha essa necessidade de depois se retirar com eles e fazer a explicação das parábolas? Muito bem. Maria Tereza, saudades, ó, tô reencontrando aqui um monte de conhecidos. Né? Muito bom. Excelente tua pergunta. A questão é assim, veja, se a parábola, ela parte da realidade, ela é dialógica, certo? Jesus está dialogando com o público. Ela faz uma crítica à realidade. Então, significa que as pessoas que estão ouvindo, elas começam a dizer assim, nossa, é verdade, isso daí é errado, é verdade, tem um monte de patrões que moram na nossa região e que, de fato, a maioria do dinheiro que eles têm não é deles. Nossa, é verdade, aquele meu amigo fez isso. E aí o outro vai dizer, puxa vida, eu estou fazendo isso. Aí, veja, se a parábola é uma crítica da realidade e propõe outra, a proposição da outra exige que você se posicione. E aí, qual é a questão? Sabe que eu não entendi direito o que você falou? A gente não faz isso? Quando alguém fala uma coisa que bate na gente, primeira coisa a gente dá meio de sonso. Nossa, quando você vê que você está fazendo errado. E a gente não faz isso por uma questão... Veja, num primeiro momento está questionando você. Você contribuiu com aquilo, você apoiou o patrão, você fez a agiotagem, entendeu? Então a parábola vem dizer para você. Então, qual é a tua proposta? Essa parte do diálogo é que não tem escrito ali no texto. Isso. Então, Jesus fazia o diálogo, né? Jesus fazia o diálogo. Só que é assim, quando acabou de contar a parábola, veja, se você é alguém que sobrevive do juro, e não importa, você não precisa ser patrão, você pode ser escravo, que a parábola está falando que é escravo explorando outro escravo. Quando Jesus conta a parábola, você diz assim, mas é justo, o dinheiro eu estou emprestando. Veja, é injusta a lógica. Eu vou olhar para você e vou dizer assim, não entendi a parábola. O não entendi a parábola e virar as costas é dizer, não topei tua proposta. Então, o não entendimento não é em si o não entendimento. É dizer assim, mas peraí, repete de novo porque eu não entendi. Como dizendo, eu não quero concordar com você. Ou então você está dizendo que o que faço está errado? Então me diga qual é o caminho. Deu para entender? Então, o que é os discípulos pedirem para Jesus explicar? Que, inclusive, não lembro se é Mateus ou é Marcos, que Jesus diz, se vocês não entenderam, quem dirá os outros? O que Jesus está dizendo? Me poupem, né? Estou aqui conversando com vocês o tempo inteiro, estamos andando junto, e você não entendeu o que eu quis dizer? Ou seja, não é que os discípulos não entenderam. Eles estão assim, mestre, por favor, né? Não exagere, você se empolga. Entendi. Ele vai contra tudo que já era normal para poder fazer uma nova ordem. Isso, não é uma, como é que é? Não é que vai contra, ele questiona as estruturas que a gente já tem, é isso. E aí qual é o grande problema? A legitimação da estrutura política, econômica, social, ela tem base na religiosa. Então você se submete àquela estrutura porque você compreende Deus na mesma dinâmica. Então uma submete a outra, entendeu? Quando você pensa que Deus te dá dons e depois ele quer os juros, você acha que cobrar juros é injusto? Não, você vai dizer que não, porque se Deus cobra, a lógica vem dele. Entendi. Entendeu? Então, essa equiparação, ela traz consequências. Então, quando Jesus conta a parábola, veja, ele está partindo do dinheiro. Aí você diz, mas o que o dinheiro tem a ver com Deus? Tem,
porque uma economia injusta, ela inibe ou como é que é? Retira das pessoas a possibilidade da vida em abundância. Entendi. Né? Obrigada, viu? De nada. Nossa, muito bom, hein? Agora é a palavra do Oswaldo. Você só tem que abrir o micro... Isso. Sim. Gente, quando eu ouvi a parábola, eu falei, tem alguma coisa errada, já ouvi tantas vezes, tô ligado. Mas por que ela pegou bem essa parábola que parece tão estranha, difícil de entender, né? E me chacoalhou isso. E como isso vem de encontro a tanta coisa importante que a gente precisa rever. Rever na nossa igreja, que tem um padre que fala com todo mundo. Eu pergunto para vocês, quantos de vocês foram na missa de Páscoa ontem e que o padre tocou na questão do pecado, da conversão ecológica e que as pessoas, que a gente não foi o guardião da criação? O meu não falou, ele ignorou toda a campanha de fraternidade. Depois da missa eu cheguei para ele e falei, mas como que o senhor não fala? O senhor vai rezar mais 2 missas? O senhor não vai tocar no assunto do pecado nosso, que não somos guardiões da criação de Deus? Ele falou, olha, sabe o que acontece? A campanha da fraternidade acabou. Você e o seu grupo podem continuar o seu trabalho, mas da minha parte está encerrado. Gente, eu falei muito obrigado e saí andando, né? Porque questionar uma homilia não é simples, mas eu fui com um jeitinho, fui educado. Mas eu digo assim, como a gente está precisando rever. E às vezes dá vontade de encontrar os padres mais antigos que tinham outra formação, porque os mais jovens têm uma formação um pouco estranha. Desculpa, não é objetivo aqui disso, mas eu acho que isso passa por mim, passa por todos nós, nesses grupos. Temos que rever a nossa própria igreja como é necessário. Mas aí, eu fiz uma pesquisa na inteligência artificial do Google aqui, e ele só fala, eu coloquei lá, interpretar a parábola dos talentos, tá? Ele só interpreta nisso, ó. Vocês têm que produzir, ter riqueza para poder devolver os dons que vocês receberam de Deus. Então, a inteligência artificial está bem treinada para dizer o que o sistema quer que a gente incorpore. Isso. Então, só um intervalo. Quando você for entrar na internet, você coloca a Louise Strauss e você coloca essa outra interpretação, porque a inteligência artificial ela só colhe o que já está no sistema. Sim. Então, qual é o grande problema? É o que tem no sistema, né? Eu entendi. Não, para mim, como é importante a economia solidária, como é importante a gente questionar o sistema, mas como é importante saber ler, interpretar o evangelho, essa parábola. Mas em seguida, desculpa que eu estou aqui com 2 telas, na minha outra tela eu pesquisei. Na época de Jesus, que eu pensei assim, essa história de ágio tem algum nó aí nesse ágio, tá? Que eu lembrava de umas coisas que a gente já pensou anteriormente. Na época de Jesus, o que era o ágio? Aí a inteligência me respondeu o que interessa. Na época de Jesus, o termo ágio era utilizado no sentido moderno não era utilizado no sentido moderno de um valor adicional sobre o preço. Em vez disso, a palavra ágio era frequentemente associada ao conceito de usura, ou seja, a cobrança de juros excessivos em empréstimos. Então, quando o Cristo, naquele contexto, daquela época, falava no ágio, era o contexto da usura, e não o contexto de ser natural que uns explorem os outros, né? Realmente é muito importante esse encontro nosso, e para mim chacoalhou demais, agradeço, e temos que saber reler o que a parábola fala da nossa realidade. Obrigado a todos. Obrigado, Maristela. Nada, eu que agradeço. Obrigada pela colaboração. E olha, a inteligência artificial, ele só vai trazer aquilo que a gente já põe. Então, se a gente não coloca conteúdo, ele vai dar o conteúdo de quem está acessando. Então, eu acho que é uma coisa interessante, né? Ela não faz por nós. Muito bom. É verdade mesmo. Marco. Então, deixa eu começar dizendo assim, ô irmã Inês, não sei se ela está aí ainda, quando eu fui falar lá com as irmãs e com a senhora, que eu achei interessante também, viu, Mari, que nunca ninguém tinha ouvido essa interpretação,
E eu tive muita sorte, porque há 10 anos, foi 2015, né, Mari? Eu entrei no curso da Maristela, que era um curso que tinha aqui em São José, porque um amigo meu, que era franciscano, falou assim, você precisa estudar Jesus. E eu comprei alguns livros, lia, mas eu vi que a gente não tem como estudar sozinho. Não tem. Você não vai chegar a essa sabedoria sozinho, né? Que depois você tem que levar para a vida. Então, eu brinco com outro amigo, que é muito interessante, que eu via as aulas da Mari e ligava para ele. E ele ficava a pau da vida, porque ele era, vamos dizer assim, em relação a mim, que nunca fui um cara templário, mas ele era tipo um xiita, né? Aquele católico. E esse cara hoje está todo diferente, né? E eu acho que isso aumenta a fé em Jesus, né? E o Marcelo Barros outro dia me falou uma coisa que é contundente, né? Enquanto a religião mata, porque no tempo de Jesus, o templo reproduzia essa economia que a Mari trouxe aí. O Império Romano também. Quanto mais eu exprimi o povo para ter impostos, mais cidades eu ganhava para governar, né? Então é assim, tá? E é essa economia, guardadas as devidas proporções, né, da modernidade que a gente vive. Então eu aprendi com a Mari uma coisa assim, eu não sou aquela comunidade de Mateus, de Lucas, de João. Eu tenho que, para não cometer nenhum anacronismo, né, que é o que a gente comete quando a gente fala que talento é dom, a gente tem que dialogar com aquela comunidade e, a partir do diálogo, e como ela disse, né, vamos dizer assim, entre aspas, da sabedoria que a gente retirou dali, trazer para a vida da gente, para ver o que a gente pode modificar da realidade. Agora, Oswaldo, eu ia ler isso aqui no começo, eu não li porque ia tomar muito tempo da Mari, mas eu tinha separado aqui o 40 da Fratelli Tutti. A verdadeira sabedoria pressupõe um encontro com a realidade. Papa Francisco. E depois ele vai dizer, você falou de sua consulta, né? E aí estou falando com todo respeito de irmão para irmão, eu não, Papa. A acumulação esmagadora de informação que nos inundam não significa sabedoria. A sabedoria não se fabrica com buscas impacientes na internet, nem é um somatório de informações cuja veracidade não está garantida. Dessa forma, não me encontro com a verdade e legitimo as estruturas vigentes. Então, é essa roda de conversa que faz a gente ter sabedoria, né? Essa troca com diferente. E outra coisa, e depois da Mari eu tive aula, li muita gente. E eu vi que, do jeito da professora alemã, Mari, que você indicou agora... o Strauss. Do jeito dela, mesmo que você pegue um cara muito inteligente, não vai. Porque ela tem, e aí a gente tem que tirar o chapéu, né, como a Mari também, é um modo feminino. É diferente de uma teologia que, no fundo, vai levar você para o patriarcalismo, que também não é uma coisa que Jesus queria, né? Tem uma parábola que, quando a Mari explicar para vocês, da mulher estrangeira, Mari, com Jesus, que Jesus chama de cachorro, né? Está sendo até está sendo totalmente grosseiro com a mulher. Essa parábola é espetacular também, né? Está aí no livro, e eu dei muita sorte, porque quando eu fiz o curso com a Mari, esse livro já não tinha para vender, e ela já tinha vendido todos o que ela levou para vender. E eu tinha uma amiga que estava no curso, né, ela me observava se eu não tinha o livro, e uma amiga dela que estava fazendo o curso desistiu, mudou, sei lá, e deu o livro para ela ficou com 2, ela me deu. Então, aí eu falei, olha só, mas nunca tive, como vocês, né, eu nunca tinha ouvido essa forma de interpretação, né? Então, a Maristela me ensinou que o evangelho modifica as estruturas. Aliás, né, a própria palavra evangelho, né, Mari? É um contraponto, porque evangelho não é uma palavra pia, como a gente pensa. Evangelho era notícias do imperador.
Então a comunidade está dizendo, não, esse evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo, né? Então, quer dizer, a própria denominação evangelho já é um contraponto à estrutura, mas isso também não é ensinado para a gente, porque, de qualquer forma, toda religião comete essa falha de se unir à estrutura dominante, né? Olha aí o Papa Francisco, a ignorância dessa galera toda que é contra o que ele pensa, que é contra o que ele fazia. Por quê? Porque tá ali, né, juntinho, né? Tá, como a Mari falou, tá ali, uma coisa está legitimando a outra. O templo, no tempo de Jesus, legitimava uma ideia de Deus que não era a ideia de Jesus. Uhum. Jesus, né, para dizer como um outro teólogo, não era um cara religioso, gente. Então essas coisas assim que chocam, a gente tem uma parábola, tem uma cura que a Mari conta, que Jesus vai tirar o cara que foi curado do templo, vai dizer, que está fazendo aqui, ó? Você não podia nem entrar aqui, o que você está fazendo aqui? Então isso tudo não é que faz a gente ser contra ninguém, não, mas faz a gente crescer na fé, porque entende. E uma coisa mais que eu queria falar do que a Mari comentou aí, a gente tem que ter cuidado, né? Como a Mari disse, não se pode servir a Deus e ao dinheiro, mas a força alienante do dinheiro é muito grande. E essa parábola da grana, da economia, né, foi escolhida porque, como diz lá o Luiz Marx, ou a gente muda a nossa economia, ou nós vamos para o vinagre. A terra vai continuar aí até talvez se recupere, mas nós vamos desaparecer. Mas nem assim, o cara morre abraçado com dinheiro, mas não larga do dinheiro, né? E por último, uma coisa que Mari ressaltou. Eu lembro que o Dom Helder Câmara, ele dizia que se a gente for ler o texto bíblico fora da comunidade, aquilo vira uma abstração. E ele praticamente inventou umas rodas de conversa sobre pequenas partes do Evangelho. E eu me lembrei outro dia disso, que eu fui falar dessa não abstração da Constituição para as pessoas. Então, fiz uma roda lá, pessoal muito... onde não dá nem para falar de que a democracia está diminuída, porque para eles nunca existiu democracia, né, pela condição das pessoas. E aí eu li a dignidade da pessoa humana, né, que é um princípio da Constituição, li o artigo 3º, que fala dos objetivos da República, muito bonito e tal, para entrar nesse negócio. Aí uma velhinha lá levantou a mão. Ela olhou para mim e falou assim, mas isso que é Constituição? Eu falei, é. Ela falou, repare a sabedoria. Eu ia falar dessa forma abstrata de tratar a Constituição, né? E ela falou, mas eu sou de carne e osso. Então, o povo já sabe que Constituição não é a abstração das palavras, é aquilo que se materializa na vida, né? Eu não preciso ensinar isso para o povo. Agora, a gente tem que combinar junto como é que a gente vai fazer essa democracia material, onde o sujeito come, onde o sujeito tem escola, onde tem esgoto, onde a natureza é tratada como se deve, não como um utensílio, nem mercadoria, nem as pessoas são tratadas como mercadoria. É esse jeito que a gente tem que inventar. E parece que o melhor jeito é o jeito do reinado de Deus, aí, como o Mari disse. Só que, muitas vezes, como ela mesmo disse, a gente não quer isso. A gente, não entendi, até logo, e vamos para outro, isso daí é muito para mim, eu vou até aqui, mas não vou mais. Então, a gente está assim. Então, eu agradeço profundamente a Maristela, não só pela palestra, né, acredito que vai ter outras perguntas aí, mas que se não fosse eu estudar com ela, né, e com muita gente depois, né, tem até um livro, Mari, não sei se você conhece Jesus Além dos Estereótipos Patriarcais? Eu comecei a ler. É, da Ana Maria Corralo. Eu confesso que eu achei muito interessante, mas gostei mais da professora alemã, mas o dela também é muito interessante. A interpretação que ela dá às parábolas é um outro jeito, mas é muito interessante também, né? E
eu tenho que agradecer porque o que ela faz é uma coisa profética, porque é difícil. Muita gente qualificada, progressista, não dá essa interpretação. O cara vai lá, vem cá, volta, mas não dá. Então, ela me ensinou também que as mulheres têm muita coragem, mais do que a gente, muito mais, e elas são realmente os discípulos de Jesus. Não é à toa que Jesus aparece para as mulheres, né? E depois a Mari, para quem fizer o curso com ela vai explicar lá no Evangelho de Marcos, que foram embora para casa, não disseram nada para ninguém, né? Então, é muito interessante. Eu acho que quem puder ter aula com a Mari aí, estou fazendo agora uma propaganda que ela não me pediu, pode ter. Não pedi, não. Não pediu, não. Pode ter mesmo, porque está aí a Roseli, que ela foi aluna dela. Viu, Francisco? Faz, a Lúcia fez comigo lá, então é muito interessante. É muito interessante. Obrigadão aí, Mari, de novo. Parabéns. Eu que agradeço. Bom, agora, gente, eu vou pedir para ser mais rapidinho, por causa do adiantar da aula. Cai a internet aí, né? Roseli, depois a Ana Maria. Oi. Tá bom? Isso, diante das falas, né, que a gente está fazendo essa partilha, eu me lembrei, então, o povo judeu, ouvindo essa parábola, aí até o Marcos aí falou, né, você falar da Constituição, no caso do povo judeu, a Constituição era lá a Torá, né, os textos de Levítico, Deuteronômio, aí eu me lembrei, eu não sei qual capítulo, qual versículo, eu não lembro, mas eu sei que está lá, entre as leis, né, que não se deve cobrar juros do seu irmão, né, não pegar a capa, não deixar o seu irmão sem a capa, aquelas leis que realmente eram totalmente contrárias àquilo que estava se vivendo, né, no templo. Como o Marcos aí falou, o templo estava legitimando uma cultura, uma situação romana, né, vamos dizer, ou sequelas, né, de outras dominações, né, aquela questão, né, de opressão, né, legitimando aquilo. Mas havia uma lei, né, que era para se viver de outro jeito. Então, eu me lembrei disso, que tem esses textos no Antigo Testamento, na lei, provavelmente Jesus deve ter nesse diálogo que a parábola promove, fazer realmente com que a pessoa lembre daquilo que está lá na lei, né, que era a vontade de Deus, era outra. Perfeito, muito bem, Roseli. É do Deuteronômio. A gente tem proibido a cobrança de juros abusivos, né? E você não vai penhorar aquilo que traz condições para que se pague a dívida, né? Então, de fato, é manter uma economia que ela seja viável, né? Muito bem, obrigada. Ana? Boa noite, paz e bem. Boa noite. Maria Estela, dessa parábola riquíssima que você explicou aí, o Marcos deu uma palestra para nós lá, no dia 20/4/2024, a economia de Francisco e Clara, fundamento de um diálogo. O que eu entendi, ele nos ajudou a perceber isso, né, sobre o dinheiro. O que eu entendi é que a gente tem que partilhar o que nós temos. E eu sou irmã da irmã Inês, graças a Deus, nosso pai sempre ensinou, você tem mais, você sempre ajuda o outro e dá. Mas o que intriga aqui, me questionou na hora que você estava falando, é o seguinte: por que os padres têm curso, teólogo, estuda a Bíblia, fala tanto para chegar no que eles são e nunca explica uma homilia dessa para gente? Sempre a gente fica com uma pulga atrás da orelha, não sabe quem, às vezes, que nem você falando, em quem que eu vou seguir? Quem que está certo? Que nem religião, Jesus não era... a gente tem que ser religioso, seguir aquela igreja, seguir que a religião a igreja somos nós. Então eu fiquei pensando, então a gente está fazendo errado,
né? O Papa ensinou tanto que a gente tem que partilhar, ajudar a ser bem, mas nisso, às vezes, você vai na homilia, o padre é mais estudado, mas e não muda, a igreja vive nessa economia, sempre tem padre aí que ganha muito dinheiro, não ajuda o pobre, você vai às vezes é excluído na própria igreja, porque você não tá, você vê, quem tem mais dinheiro é mais próximo do padre, quem é mais afastado, às vezes nem chega perto do padre. Por que isso? Por que essa parábola que você fala tanto assim, não chega até os padres de hoje? O que acontece? Às vezes a gente fica assim, que nem, eu tenho aqui um quintalzinho meu da minha casa, que eu planto limão, tem jabuticaba, tem uma parreira de uva, os vizinhos falam, nossa, seu quintal é lindo, eu dou limão para um, dou para outro, e o limão é enxerto, ele dura tanto tempo, e ele dá assim, eu falei, aí às vezes meu marido fala, nossa, a gente dá tanta coisa para os outros e não ganha nada. Eu falei, mas a gente está ganhando no céu, está partilhando o bem que a gente tem. Então, às vezes ele fala assim, nossa, às vezes tem um que liga, tem aquele limãozinho gostoso aí ainda, o meu acabou. Então, às vezes a pessoa não sabe partilhar mais nada, sempre quer comprar, Por que será isso? É esse mundo capitalismo que a gente está, ou a igreja que o padre às vezes não sabe, não tem esse curso, essa coisa que você tem, assim, de entender o que é a Bíblia, não sei. Ana, muito obrigada pela tua partilha. Eu acho que uma coisa interessante, né? A natureza nos dá o fruto e nós distribuímos o fruto que ela nos dá. Então, a gente já está numa lógica de gratuidade. Né? A natureza nos dá. Veja, nós cultivamos a terra, mas essa é a dinâmica, mas quem nos dá é a natureza. Então, veja que a gente está numa dinâmica, é que a gente trabalha, né? A gente dá tanto e não recebe nada. Tu está recebendo o produto ali, você come e distribui. É só para a gente ver como a nossa lógica também, né? Nós que produzimos, não fomos nós que produzimos, foi a terra. A gente só cultou dela, que é a nossa lógica do Gênesis. A terra vai produzir, mas a gente vai ter que cuidar dela, mas quem nos dá é ela, né? Então, mas olha, isso é interessante. Mas olha, o que eu diria para você, Ana Maria, a gente tem várias possibilidades de leitura e interpretação. A forma como a gente lê, ela é uma escolha ou ela é uma condição. Ela é uma escolha quando a gente tem possibilidades. E ela é uma condição quando a gente não tem possibilidades, porque é a única que a gente tem, certo? Até um tempo atrás, a gente podia dizer que era uma condição, certo? Desde o Vaticano II, a gente já tem o acesso à questão do texto bíblico e já temos acesso também à possibilidade de participação e também da formação na questão teológica, bíblica, litúrgica, certo? Isso é algo que está dentro do que é possibilidade para nós, certo? Acessar ou não vai depender. Hoje em dia eu diria que depende da gente. Por quê? Porque você tem vários lugares e meios para acessar esse conteúdo. Discernir sobre o conteúdo, a gente vai adquirindo isso conforme a gente vai afinando a nossa proposta e o diálogo. Sem diálogo você não vai definir, porque você não tem como entender as diferentes perspectivas, certo? Em relação à formação da homilia, a homilia ela é diferente de um curso bíblico, mas uma boa homilia ela está ligada num processo de formação. Exige que você se prepare, exige que você reze, exige que você dialogue com a comunidade que está ali à frente, certo? E o estudo bíblico, ele passa por um processo, né, muito grande de novas interpretações e novas descobertas. O que isso significa? Significa que a gente precisa de um processo de atualização constante. Então, eu reconheço que às vezes é difícil estar numa constante atualização, mas eu digo que isso não é impossível, né? Outra questão, eu acho que a gente tem que pensar que a igreja é
99% laica. Logo, ela só vai mudar, ela só vai ser diferente com os 99%. Ela não vai ser diferente com 1%. Então, assim, quanto mais a gente tiver diálogo, formação, trocas, né? Por exemplo, o próprio encontro de vocês, a troca, né? O diálogo, trazer informações que está ligado a essa questão, mais você vai adquirindo, né? Conhecimento que você vai transformando em sabedoria, e mais você vai conseguir dizer assim, escute, eu ouvi tudo isso que o senhor falou, mas e tal coisa? Procede ou não procede? Veja, você começa a dizer para quem vem falar para você que você já tem também um pouquinho a mais para poder conversar no nível, entendeu? É isso, eu acho que a grande questão às vezes é a gente esperar que o outro mude. Quem tem que começar o processo de mudança é a gente que vai dar. Veja, quando você vai conversar com alguém e você começa a dialogar e você vê que a pessoa conhece o que você conhece, você não muda a forma de dialogar? Então, a gente tem que começar a estar dialogando a partir daquilo que a gente conhece e está trazendo isso. Então, eu diria que o caminho de formação, o caminho de atualização, ele tem as duas mãos, né? Não dá para a gente esperar só de quem está lá na frente. A gente tem que melhorar o público que está aqui também. Porque, por exemplo, você só oferece o mínimo se quem está na frente aceita o mínimo. Se quem está na frente não aceita o mínimo, você muda o patamar. Obrigada. De nada. Nossa, muito bom. Então, a gente... Ô, Lúcia, pega o contato dela para quando tiver um curso, você passar para nós. Tá. Dá para fazer pela internet? Dá. Tudo bem. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua... Eu não sei onde a Lúcia acha tanta gente boa assim, então eu te contar, viu? Cada vez é um melhor que o outro. Vê, o mundo tá cheio, viu? É a gente que não anda com as pessoas certas. Então, é o meu caso, porque eu fui coordenador durante 2 anos, não sei onde... Era uma dificuldade, eu vou te contar, viu? Parabéns, Lúcia e o Adilson, que tocaram à frente aí. Hoje a Lúcia ficou sozinha aí. Agradeço a Lúcia pela condução da reunião de hoje e de ter chamado a Maristela, mas o Marco aí também. Ô, Marco, obrigado aí pela sua introdução que fez a sua meditação, foi muito oportuno. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Ô, Lúcia, deixa eu fazer o meu comercial aqui. Pois não. Então, o Marco está querendo um desconto, alguma coisa, está jogando verde aí. Não. É que a gente tem um canal aqui do YouTube desde novembro do ano passado, da UFS de São José. E a gente está entrevistando umas pessoas e o diálogo é chamado Clareando, né? Em homenagem a Santa Clara. E amanhã, a Lúcia tem o endereço também, pode passar. Amanhã a gente vai conversar com a professora Maria Vitória Benevides, que é professora emérita da Universidade de São Paulo, e ela é presidente da Comissão Arnes, né? Então, acho que vale a pena dar uma olhadinha lá, quem quiser, vai estar lá, tá joia? Amanhã, 8h30, valeu. Lúcia, pega o contato lá desse lugar, quem sabe dá tempo. Eu vou pôr tudo lá, pode deixar. Então, gente, muito obrigada, Maristela, Marco, pelo aceite de vocês, né, por vocês estarem aqui, pela gratuidade, né, pela partilha, e convido vocês
para quem está aqui, o mês que vem está aqui de novo. A gente vai ter aqui uma outra teóloga, que é a Suzana Moreira, que vai falar sobre a Laudato Si, porque a Laudato Si comemorará 10 anos, né, da encíclica, e a Suzana Moreira, ela faz parte do movimento Laudato Si, tem percorrido o ano todo, o mundo inteiro, né, falando da Laudato Si, e ela vem aqui com a gente no mês que vem, na terceira segunda-feira do mês de maio, para conversar com a gente. Se eu não me engano, vai cair no dia 19 de maio. Então, vocês estão todos convidados a mais esse momento de reflexão, agora com a Suzana Moreira, no mês que vem. Mas eu agradeço muito. E volto a repetir, sem vocês o capítulo não existe, né? E esse momento aqui é para todo mundo crescer junto, para a gente se fortalecer e nas nossas comunidades a gente olhar um outro olhar, a realidade, né? Aumentar o nosso senso crítico, né? A nossa compreensão, é para isso que é esse espaço aqui. E para isso eu conto com os nossos palestrantes, quem sabe mais que a gente, para poder transmitir esse conhecimento para a gente. Então, muito obrigada a vocês todos. E eu vou pedir para a irmã Inês, então, fazer a gentileza de dar a bênção final para a gente. Oh, meu Deus, quanta honra! Mas antes de dar a bênção, quero agradecer também, né, pelo convite e o lembrete que você me fez, né, Lucelena, também foi muito bom. E Maristela, Deus te abençoe, continue assim, com essa alegria, né, essa sabedoria que você tem para nos ajudar, né, a entrar nesse reino de Deus, não na breganha, né, na barganha. Eu fui escrever e mandei errado, né? Mas não, nós precisamos ter essa relação com Deus amorosa e misericordiosa, como o Papa Francisco deixou para nós, né? E eu quero pedir que Deus, na sua infinita bondade, Deus Pai e Mãe, abençoe a nós todos, nos dê uma noite em paz, tranquila, e que nós tenhamos a força, né, de viver a palavra de Deus na simplicidade, né, na simplicidade e na realidade, no chão onde nós pisamos. Que Deus, na sua misericórdia, nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza sempre para a vida eterna. E que sejamos testemunha do reino de Deus. Também peçamos à Virgem Maria, né, a Virgem Maria que cuidou do Papa Francisco tão bem, e ele que pediu para ser sepultado lá na Basílica dela, né, eu acho que é uma relação assim muito, muito linda, né, e Deus é Pai e Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Mãe, Mãe de Deus, rogai por nós. Que a bondade de Deus caia sobre todos nós e nossa família, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queria agradecer, olha, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite, a confiança e a partilha também. E muito feliz de encontrar, né, tantas pessoas queridas, conhecidas, né, que durante essa caminhada aí de leitura, de reflexão, de curso, a gente vai fazendo
na nossa caminhada, né? Então, muito obrigada, desejo a vocês aí ótimos encontros, né? E essa data foi a brecha que eu achei na agenda, então eu não garanto participar das outras. Mas muito obrigada, viu? Obrigada a você mais uma vez, obrigada, Marco, muito obrigada a todos aqui, paz e bem, uma boa noite. Paz e bem, Deus abençoe. Tchau, tchau. Até breve. Pois bem, Papa Francisco, presente. Rogai por nós. Rogai por nós. Paz e bem. Papa Francisco, presente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Colocar vocês no grupo, tá bom? Tá bom, boa noite. Obrigada.